Por que será que são as pessoas boas que caem primeiro? Até onde a bondade é uma virtude e quando ela se torna uma maldição? E se aquilo que você chama de moralidade for, na verdade, uma coleira que te impede de ser livre? As pessoas esquecem da morte do pai mais rápido do que da perda dos bens. Escreveu Maquiavel com a frieza de quem conhece bem a natureza humana. Uma frase simples, brutal e, no fundo, inegavelmente verdadeira. Você sente, mesmo que em silêncio, que algo está errado. Você age da forma certa, é gentil, cede, mas no final das contas, parece que os outros estão avançando enquanto você permanece parado. Talvez você já tenha percebido isso. O mundo não funciona como te disseram, e é por isso que você está aqui. Este vídeo não é sobre abandonar seus valores. É algo mais sombrio, mais difícil de aceitar. Aprender a proteger sua bondade com unhas e dentes. Não vamos te ensinar a ser cruel, mas vamos mostrar por que ser só bom é uma forma de sacrifício e como Maquiavel pode te ensinar a sobreviver num mundo que devora ovelhas. Feche os olhos, respire fundo, vamos juntos descer ao coração obscuro da bondade. Você já percebeu que as pessoas mais gentis muitas vezes são as mais ignoradas? Aqueles que dão o melhor de si também são os que carregam as maiores cicatrizes que ninguém vê. Na bondade incompreendida pelos outros reside uma dor silenciosa, uma dor que o mundo não reconhece, mas você sente no estômago quando vai dormir. Desde pequenos, fomos ensinados que ser bom é o suficiente, que basta ser honesto, generoso e leal, e tudo vai se resolver. Mas há uma verdade que não cabe em contos de fadas. A bondade que não sabe se defender é um convite à destruição. Maquiavel, em O Príncipe, não fala aos santos. Ele fala àqueles que querem sobreviver. Ele não rejeita a virtude, apenas alerta. Quem quer ser sempre bom será inevitavelmente destruído por quem não é. Isso pode parecer duro, talvez até injusto, mas olhe ao seu redor. Quantas vezes você viu a justiça falhar? Quantas vezes uma pessoa honesta perdeu para um cínico? Quantas vezes você ficou em silêncio para evitar conflito? Só para se afundar nesse silêncio. A bondade que não representa ameaça atrai predadores. É como sangue doce na água. Você acredita que todo mundo joga pelas mesmas regras que você, mas isso não é verdade. Algumas pessoas sorriem, mostrando os dentes, enquanto escondem uma faca nas costas. E você, ingênuo, pensa que sua bondade vai te proteger, mas bondade sem defesa é um convite ao massacre. Entenda, ninguém diz que você deve se tornar mau, mas talvez precise abrir os olhos para a crueldade disfarçada de sorriso que te cerca. Carl Jung escreveu: nenhuma árvore pode alcançar o céu se suas raízes não tocassem o inferno. A bondade que rejeita sua própria sombra, que se recusa a reconhecer o mal, é estéril. É a bondade do mártir. Bonita, sim, mas condenada à cruz. E é aqui que você começa a entender. Esse mal precisa morrer, essa inocência desarmada precisa ser enterrada. Você pode e deve ser bom, mas precisa ser bom como um guerreiro que escolhe não desembainhar a espada. Não porque ele não a tenha, mas porque sabe exatamente quando usá-la. A verdadeira virtude não é ser uma ovelha indefesa, mas ser um leão que decidiu não atacar. Maquiavel não ensina o mal. Ele ensina a consciência. A consciência de que o mundo é imperfeito, que nas relações humanas existe violência, que sim, às vezes, é preciso usar máscaras não para enganar, mas para sobreviver. Você já se sentiu explorado? Percebeu que quanto mais educado você é, mais as pessoas esperam que você ceda?
Já notou que, no fundo, sua bondade virou uma prisão, um lugar onde você não pode dizer não, onde não pode reclamar, onde não pode se impor? Isso não é virtude, é escravidão disfarçada de ética. Chegou a hora de se libertar disso. Chegou a hora de enxergar o jogo como ele realmente é, e não como você gostaria que fosse. Chegou a hora de unir sua luz com sua sombra para ser bom e estrategicamente perigoso. Porque no mundo real, quem sobrevive não é o bom que desvia o olhar, mas sim aquele que aprende a olhar nos olhos e para de ser devorado. Há algo trágico em quem tenta ser bom, mas acaba esmagado pela própria imagem. Você já sentiu que, por mais que se esforce para fazer o que é certo, os outros simplesmente não percebem? E pior, às vezes percebem, mas enxergam como fraqueza. Como se sua honestidade fosse um sinal de que você não representa ameaça. E em um mundo onde respeito anda junto com medo, ser inofensivo é o primeiro passo para se tornar invisível. Maquiavelli foi brutalmente honesto ao dizer: é melhor ser alguém que inspira medo do que ser amado, se não puder ser os dois. Mas ele não exaltava a crueldade dessa forma. Em vez disso, revelava uma verdade que poucos têm coragem de admitir. O mundo respeita as aparências mais do que a essência. Você pode ser justo, generoso, brilhante, mas se sua imagem emana fragilidade, ninguém vai te ouvir. Você pode ter boas intenções, mas se sua postura grita insegurança, todos te ignorarão. Você não é rejeitado por quem você é ignorado por como é percebido, e aí muitos se perdem. Eles acham que são autênticos, mas na verdade negligenciam sua própria narrativa. Pensam que o mundo verá seu coração, mas o mundo vê o que você projeta, e se você não controlar essa projeção, outra pessoa o fará por você. Olhe ao redor. Quantas pessoas medíocres ocupam lugares que deveriam pertencer a mentes brilhantes? Quantas pessoas incapazes chegaram mais longe simplesmente porque sabiam se vender, porque conseguiam parecer autoconfiantes, fortes, insubstituíveis? A imagem é um cavalo que leva a verdade onde ela não chegaria por conta própria. Você não precisa deixar de ser bom, mas precisa aprender a parecer ameaçador o suficiente para não ser rejeitado, ser gentil com olhos que dizem: não me confunda com um idiota. Maquiavel não exige que você minta, ele exige que você compreenda o jogo. Você pode recusar participar e então se tornará um peão, ou pode jogar com ética, com consciência, mas também com força. Veja, a bondade é respeitada apenas quando carrega um toque de intimidação, ameaças implícitas, mas uma aura. Um magnetismo silencioso que diz: posso ser seu maior aliado ou sua última distração. E aí entra a arte do contraste. Um sorriso pode ser mais poderoso se vem de alguém que não sorri para qualquer um. Um gesto amigável tem mais valor quando vem de alguém que não se curva a cada aceno. A bondade perde valor quando é esperada, mas se torna uma força quando é uma escolha. Você não precisa ser um vilão, mas também não pode ser um coadjuvante em sua própria história. Sobreviver não é apenas uma questão biológica, é uma questão de simbolismo. É sobreviver na mente dos outros como alguém que merece atenção, como alguém que não se dissolve no fundo. Para alcançar isso, você precisa pensar como o arquiteto da sua própria imagem. Você precisa entender que está sendo constantemente interpretado. Cada gesto, cada silêncio, cada palavra sua é uma voz a favor ou contra a forma como os outros vão te tratar. Carl Jung diria: a persona não é quem alguém realmente é, mas quem os outros acreditam que ele é. Você deixa sua persona te sabotar? Usa ela como um escudo? Chega de parecer fraco por dentro só porque você é gentil por fora. Chega de andar com a cabeça baixa, pedindo desculpas por sua própria existência.
Ser gentil não é ser submisso, é uma escolha, uma direção, é a força que você mantém sob controle. E o mundo respeita aqueles que sabem quando mostrar os dentes, que dominam sua presença e que, ao entrar em um ambiente, fazem silêncio. Não por medo, mas pelo peso que carregam. Você quer continuar sendo aquela pessoa gentil que todos esquecem 5 minutos depois? Ou quer ser aquele nome que, mesmo ausente, ainda ressoa nas decisões das pessoas? Você não precisa deixar de ser a luz, mas precisa aprender a projetar a sombra. Já falei demais. Você já sentiu isso depois de abrir seu coração para alguém? Aquela náusea existencial, como se tivesse dado algo que não deveria. A verdade é simples e cruel. Cada vez que você explica demais, diminui seu valor. Maquiavel não falava do silêncio como uma virtude espiritual, mas como uma estratégia de sobrevivência. Porque no jogo do poder, quem revela demais perde. Quem está como um livro aberto pode ser reescrito pelas mãos dos outros. Vivemos em uma cultura que adora transparência. Seja você mesmo, diga o que pensa. Mas ninguém te avisou que transparência total é uma exposição mortal. A verdade é um luxo que se dá só a quem merece, e mesmo assim, com moderação. Você acredita que ser honesto é sempre o melhor caminho, mas honestidade não é sinônimo de falta de controle no que fala. Você pode ser autêntico e ainda assim manter ao seu redor um campo de silêncio. Olhe os verdadeiros estrategistas. Eles falam pouco, escutam, observam, e quando finalmente falam, o mundo parece parar para ouvi-los. Você já percebeu como o mistério atrai, como o desconhecido gera respeito e até medo? Maquiavel diria: nunca revele completamente suas intenções, não porque amasse a mentira, mas porque sabia que a previsibilidade destrói o poder. Já se sentiu vulnerável depois de compartilhar algo íntimo com alguém que não sabia lidar com isso? Pois é, exatamente isso. Não foi confiança, foi ingenuidade. Pessoas previsíveis são alvos fáceis de manipulação. Se todos sabem como você reage, o que pensa, o que sente, você se torna uma marionete, uma figura fácil de controlar. Mas quando você se retira, quando se contém, quando cria zonas de sombra ao redor da sua psique, você se torna denso, impenetrável, e isso é poder. Há algo profundamente magnético em alguém que não revela tudo. Em alguém que escolhe as palavras com precisão cirúrgica. Alguém que domina o seu próprio tempo de fala. Essas pessoas não são apenas ouvidas, elas despertam respeito, porque nelas reside um mistério, e o mistério é irmão do respeito. Você não precisa ser frio, mas precisa ser intocável, e para alcançar isso, deve controlar o que revela e o que oculta. Isso não é manipulação, é autoproteção simbólica, é a consciência de que informação é como ouro. Quanto mais você distribui, mais empobrecido fica, e tem mais. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é uma presença estratégica. É um grito silencioso que diz: eu sei mais do que você imagina. E isso muda completamente a dinâmica de poder em uma conversa, em um relacionamento, em um ambiente. Jung diria que o que não é trazido à consciência retorna como destino. Mas ninguém disse que tudo precisa ser consciente para os outros. Você não precisa se justificar, não precisa se defender, não precisa compartilhar. Você só precisa aprender a falar menos e ser mais. Pode parecer que você precisa falar para ser notado, mas quem realmente domina é quem sabe ficar em silêncio. Então, da próxima vez que sentir vontade de explicar demais, contar mais do que é necessário, preencher silêncios com palavras que ninguém pediu, lembre-se, um silêncio bem usado não é vazio, é domínio. Quem sabe calar no momento certo pode vencer antes mesmo da batalha começar.
Há um erro fatal que quase todos cometem: a pressa de ser notado, a fome por atenção imediata, a necessidade infantil de estar presente o tempo todo. Mas aqui está a verdade que queima como álcool em uma ferida. O que está sempre à vista acaba se tornando invisível. Você já esteve tão presente, tão acessível, tão generoso, que virou apenas um ruído de fundo. Já sentiu que quanto mais você se dedica, menos é valorizado? Não é azar, é a natureza humana. Maquiavel compreendia isso como poucos. Ele alertava sobre a intimidade excessiva, sobre o erro de estar disponível demais. Não por desprezar os outros, mas porque sabia que aquilo que é abundante automaticamente perde seu valor. O amor exagerado sufoca, a presença constante cansa. A atenção incessante de Zon vira um grito desesperado disfarçado. E você, quantas vezes deu o seu melhor e foi esquecido quando mais precisava de ajuda? Quantas vezes teve que ficar em silêncio para não parecer dramático, mesmo quando tudo dentro de você pedia por justiça? Basta. Chega de acreditar que sua presença é um presente para todos. Isso não é verdade. Sua presença é uma raridade e deve ser tratada como tal. Distância é força, não ausência vazia, não frieza, mas um espaço controlado. É a habilidade de recuar na hora certa. É permitir que os outros sintam sua falta. É desaparecer não como uma fuga, mas como preparação para o retorno. Um verdadeiro predador não persegue, observa, calcula e ataca quando tudo está no lugar. A presa se aproxima dele. Você se desgasta em vão, estando em lugares onde ninguém lembra de você. Você sangra em silêncio, em relacionamentos onde sua ausência não faria diferença. Está na hora de mudar isso. Comece devagar. Diminua o ritmo das mensagens. Atrase a resposta a quem nunca valorizou sua presença. Apareça só quando sua presença for estratégica, não por necessidade. E, acima de tudo, controle suas emoções. Você pode ter o plano mais perfeito, a estratégia mais detalhada. Mas se um olhar torto, a falta de resposta ao seu silêncio ou a rejeição fizerem você perder o controle, tudo estará perdido. Você se torna previsível, vulnerável à manipulação. Você vira exatamente o que os outros esperam de você. Maquiavel sabia. O poder pertence a quem não reage, a quem escolhe quando e como sentir, a quem enfrenta a tempestade sem mover um músculo. Porque a maior força é a que não se exibe. Ela simplesmente é sentida. A tranquilidade de quem já entendeu que a vitória não está em ser o primeiro a ser notado, mas em ser lembrado como o último. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, disse: entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço mora a nossa liberdade. É nesse espaço que você deve viver agora. Na pausa, na espera, no silêncio estratégico que separa o impulsivo do dominante. Ser bom não significa entregar tudo de uma vez. É a habilidade de oferecer com precisão cirúrgica, estar presente com intensidade e estar ausente com impacto. Você não está sendo ignorado por falta de algo seu. Você é ignorado porque se entregou completamente antes que aprendessem a sentir sua falta. Agora é diferente. Agora você entende que sua ausência pode ser mais poderosa do que 1000 palavras. Aprenda a sair, aprenda a esperar, aprenda a voltar, porque quem domina o tempo, domina tudo. Você chegou até aqui, e isso já diz muito, talvez mais do que qualquer elogio vazio. Você chegou até aqui porque de alguma forma já sabia mesmo antes de ouvir tudo isso que algo estava errado, que sua bondade estava sendo esgotada, esvaziada, silenciosamente ignorada, que você sorria para manter as pontes, mas só você carregava seu peso.
E agora você conhece o nome disso tudo, inocência desarmada. Mas veja, isso não é o fim, isso é um renascimento. Maquiavel não veio para levar sua alma, ele veio para devolver a clareza à sua mente, para mostrar que o mundo não é um templo de justiça, mas um teatro de máscaras. E que sua missão, se ainda quiser ser uma boa pessoa, é aprender a colocar sua própria máscara com consciência, com elegância e firmeza. Você não precisa deixar de ser luz, mas deve entender que a luz também pode queimar e que há beleza em aprender a ser tanto sol quanto sombra. Na habilidade de silenciar sem submissão, na habilidade de esperar sem desespero, na habilidade de desaparecer sem deixar de causar temor. Não existe um caminho fácil, mas existe um caminho de clareza, e agora ele está diante de você. A pergunta que fica é, se você ainda será quem os outros esperam que você seja. Você vai começar a se tornar aquilo que o mundo não está pronto para. Criei este vídeo com a mente cheia de pensamentos e o coração inquieto. Lembrei-me do dia em que fui traído por alguém em quem nunca suspeitei. Você conhece essa pessoa que você protege, defende e ajuda, mesmo que isso custe a você mesmo? Pois é, ela me derrubou com um único gesto. E o que é mais cruel é que eu não estava bravo com ela. Eu estava bravo comigo mesmo por ter sido previsível, por ter sido transparente demais, por confundir ser bom com ser ingênuo. Foi naquele dia que Maquiavel deixou de ser apenas uma teoria. Ele se tornou um espelho. E se eu estou gravando isso hoje, é porque sei que do outro lado há alguém que está passando pela mesma coisa. Se é você, respire fundo. Você não está sozinho. E mais importante, não precisa se tornar cruel para se curar. Basta se tornar alguém que não pode mais ser apagado. Este canal é exatamente sobre isso. É uma conversa entre aqueles que se cansaram de fingir que está tudo bem, entre aqueles que acordam às 3 da manhã, cheios de perguntas e com poucas respostas, entre aqueles que ainda querem ser bons, mas agora já sabem como sobreviver sendo bons. Se este vídeo de alguma forma te tocou, deixe um comentário com a frase: "Força é presença seletiva". Assim eu saberei quem realmente ouviu com o coração. E ei, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, sinceramente, estou desapontado. Sério, o botão está ali embaixo. Ele não morde, não vai morder seu dedo. Eu juro, Maquiavel não vai te punir por clicar. Curta, comente, compartilhe com aquele amigo que sempre se deixa consumir pela vida, ou com aquele que precisa de um pouco de estratégia antes de perder algo de novo. E se este vídeo te tocou, você precisa ver o que está surgindo na tela. Mas aviso, o próximo é mais pesado, mais sombrio e vai fazer você repensar até mesmo o que chama de liberdade. Clique se tiver coragem. Não é possível.